Muito obrigado, Daniel, Rodrigo, pelo convite. Legal falar de um tema aqui que não seja somente oncologia, né? Então, esse tema que, teoricamente, a gente vai tentar abordar aqui, como é que a gente aborda o paciente na questão da sexualidade quando ele vai ser submetido à prostatectomia radical, né? Acho que o primeiro conceito que a gente tem que lembrar é que os homens são diferentes, né? E estão em estágios de vida diferentes. Então, são duas pessoas completamente diferentes, independente da idade, eles podem ter intenções na vida diferentes. A gente tem que abordar de maneira totalmente diferenciada cada um deles. A gente pode ter a gente pode ter aqui dois pacientes que, a princípio, têm a mesma idade, um indivíduo que tem um foco na vida sexual tremendo, gosta de atividade esportiva, e outro indivíduo que não necessariamente está ligando muito mais para isso, está muito mais preocupado com a coleção de vinhos dele, com a gastronomia, do que com a parte sexual. Nenhum problema nisso, mas a gente tem que abordar esses indivíduos de maneira diferente, apesar deles terem a mesma idade. Podemos ter também indivíduos que já têm uma idade já até um pouco avançada e indivíduos que têm uma vida sexual extremamente ativa, dão muita importância a essa parte, e outros que vão estar numa situação que ele está mais preocupado ali em se divertir com os netos. Essa parte, talvez, da vida sexual ficou para trás, nenhum problema com isso. Mas a gente tem que lembrar que a idade não define como é que a gente vai abordar esses pacientes. Tem que abordar eles de maneira diferente, entrar na intimidade deles para ver que importância a gente vai dar nisso. Então, as perguntas que a gente tem que fazer nessa abordagem são muito básicas, né? Assim, como é que é a vida sexual do paciente no momento da cirurgia? Qual o interesse dado à vida sexual naquele momento ali? Como é que realmente a ereção desse paciente é no momento da cirurgia? Não é simplesmente perguntar para ele se ele tem ereção, se ele tem uma relação no final de semana. Vai muito além disso, né? A questão dele ter desejo, lembrar que existe uma diferença do libido intelectual do libido visceral, né? O indivíduo que, mesmo com baixa de testosterona, desanimado, ele pode ter uma relação no final de semana, que ele toma um vinho, toma o seu remedinho lá no final de semana, e o outro, evidentemente, não. Esse outro aqui ele tem pensamentos, ele tem, né, tem outros intuitos, assim, tem aquele olho grande ainda que não se perdeu, né? Questão da ereção, fundamental a gente perguntar se existe ainda nesse paciente ereção matinal e noturna, que independe da questão do desejo, mas é um reflexo que nos diz muito como é que a função erétil está. Muito importante identificar as patologias de base, né? É claro que um indivíduo que já tem 3 estentes, já é diabético, ele vai evoluir de forma diferente, ele vai ter um desfecho diferente do doente que não tem absolutamente nenhuma patologia de base. O exame físico, é claro que você vai avaliar também se existe alguma alteração no pênis, de placas de fibrose, como é que é o testículo do paciente, e essas alterações laboratoriais básicas, né? Como é que é a testosterona, não deixar passar um colesterol extremamente alto no indivíduo que vai ser operado, se ele está, porventura, diabético, isso tudo é básico, mas a gente está sempre tendo que abordar para ver como é que a gente vai intervir nesses doentes. Então, a questão é essa, como é que a gente decide isso? A gente lembrar sempre que são diferentes estados anteriores à cirurgia. É evidente que a gente tem que pensar sempre, né, que o indivíduo, por melhor que seja a cirurgia robótica, com o melhor cirurgião robótico do mundo, no melhor capricho do mundo, se ele já tem uma ereção muito ruim no momento da cirurgia, é evidente que ninguém vai ficar melhor depois da cirurgia, né? Então, a gente tem que ser muito claro para um doente que já tem uma ereção que é ruim ou péssima antes da cirurgia, já tem uma idade, teoricamente, hoje em dia isso não existe, né? Você ter 70 anos, tem muita gente que está voando aí com 70 anos, mas é evidente que um indivíduo que já tem uma idade avançada, que já tem uma ereção muito ruim, lembrar que esse doente não vai recuperar o que ele já não tinha. Ou ele vai se adaptar ao uso da injeção intracavernosa, ou ele vai pensar em colocar uma prótese peniana, e que isso é extremamente factível, caso ele tenha interesse. Existem já aquelas alterações que a gente sabe de consolidações de fibrose nessa idade, que a idade vai jogar ele para baixo de qualquer forma, né? Ano que vem ele não vai ter 69, depois 68, ele vai ter 71, 72, então lembrar dele isso. E o doente que, teoricamente, tem uma ereção muito boa, que está muito bem no momento da cirurgia, esse doente, sim, a gente vai oferecer algum tipo de reabilitação. Lembrar para ele que, apesar dos resultados visíveis aí da robótica serem cada vez melhores, ele vai passar um período aí que a ereção dele vai ficar difícil, vai ser ruim, talvez vai ser inexistente, e ele vai ter que abordar isso de maneira bastante... Ele vai ter que se dedicar realmente a essa parte chamada reabilitação. E reabilitar, o conceito é básico, né? É recuperar, regenerar de um problema físico ou psíquico, você restabelecer o estado anterior, voltar o indivíduo a ter a situação anterior, no caso, antes da cirurgia.
E a reabilitação peniana pela Sociedade Internacional de Medicina Sexual, qualquer droga ou aparelho que a gente possa maximizar a recuperação da função erétil. Então, existe essa definição lá, e a proposta é você, no momento que o indivíduo está sem ereção, naquele período que ele está se recuperando, você prevenir alterações do endotélio e da musculatura lisa do pênis, para maximizar essa chance aí de um retorno da função erétil que ele tinha antes da cirurgia. O conceito é extremamente básico, né? A gente pensar que, no momento de flacidez, que o pênis fica sem oxigenação adequada, existe essa cascata de eventos aqui, que, no final, você tem mais colágeno sendo produzido, maior fibrose e o que se chama de fuga venosa pela não distensão daqueles tecidos ali. O indivíduo não pode, portanto, passar um período prolongado sem ereção nenhuma. No momento que você tem ereção, você tem inversão desse processo, né? Você tem preservação daquele tecido ali que é fundamental para a ereção acontecer. Então, em resumo, o indivíduo tem que ter ereção no período da recuperação. Não adianta, portanto, ele ficar tomando remédio 6 meses, 1 ano, sem ereção absolutamente nenhuma. Aquele período que ele ficou sem ereção, evidentemente, ele vai perder. Então, a reabilitação, o indivíduo tem que ter dedicação àquilo ali, ele tem que entender que aquilo ali vai ter um foco final, ali, vai ter um objetivo final, tem que ter regularidade. Ele tem que ter paciência, sem estabelecer metas. É comum o indivíduo querer estar no carnaval, quero estar recuperado, no Natal, quero estar bem. Não, tem que ir levando dia após dia, mês após mês. Um dia lá na frente você vai recuperar, mas sem ter uma meta que é daqui a 1 mês, daqui a 3 meses. Né? Se tiver uma parceira que se incentiva, isso é sensacional, melhora muito. Ele fazer o uso regular das medicações são prescritas. E uma coisa que eu acho extremamente importante, a gente tem que lembrar nos momentos que ele está deprimido, que ele está chateado, que ele foi tratado de uma doença importante. Os pacientes costumam esquecer o que aconteceu, lembrar ele que ele foi tratado de uma doença importante, foi curado e se livrou de uma doença que ia matar ele. Então, ele está, na verdade, lembrar que ele foi tratado e a vida tem que seguir em frente. Ele tem que passar por aquele período ali, lembrando também que ele foi tratado de uma doença que poderia matar ele. No momento que ele está meio para baixo, a gente tem que lembrar isso. Nos guidelines da Associação Americana de Urologia, isso já está bem definido, né, que os homens, teoricamente, têm que fazer algum tipo de reabilitação, lembrando que apenas a introdução dos inibidores de fosfodiesterase por si só parece que não vão conseguir restaurar a ereção pré-operatória. Então, simplesmente ficar tomando remédio talvez não seja o ideal. Né? E que a reabilitação, como a gente viu um slide para trás, é a implicação ou intervenção de qualquer processo, seja medicamentoso ou algum processo farmacêutico, que consiga amenizar esses efeitos negativos do tratamento. Uma coisa interessante, todo mundo pergunta, né, quando é que termina esse período de recuperação? A gente tem essa definição também, que é de 12 a 24 meses, talvez alguns indivíduos tenham o final da recuperação, dependendo da idade, até 3 anos depois da cirurgia. Mas depois da cirurgia você pode dizer que o que ele recuperou está recuperado. Também lá no guideline, que realmente a ideia que se tem é você preservar tecido endotelial, né, preservar tecido cavernoso, fazendo algum tipo de reabilitação, e que talvez aqui essa que seja a mais importante, que você tem que começar, talvez no momento da retirada da sonda, o jeito que acabou a cirurgia, você já vai começar, talvez até antes da cirurgia. Né? O antes da cirurgia, a princípio, é você tentar estimular ele, saber o que ele vai enfrentar, talvez até fazer medicações já antes da cirurgia. Isso também é bastante interessante, você fazer, né, isso está escrito lá com muita clareza, e o que a gente todos nós fazemos, é você estabelecer a realidade da expectativa, o que ele vai conseguir. Né? O indivíduo que tem muita doença de base, que joga contra o indivíduo que está saudável, naquele momento, são indivíduos diferentes. Então, você estabelecer uma expectativa realista da questão ali. Lembrando que, como está escrito aqui, que todos aqueles doentes que têm muita comorbidade, que joga contra a ereção, né, o sujeito que é diabético, já é cardiopata, certamente vai ter um desfecho pior, e a gente tem que estabelecer isso para ele. Então, quais são os argumentos contra, né, a gente não fazer nenhum tipo de reabilitação? Talvez não tenha evidência científica suficiente, a gente não tem nenhuma estratégia comprovada, não tem guidelines, o uso ainda, a princípio, é off-label, né? É oneroso para o sistema, mas qual o sistema em questão que a gente está falando aqui? E é custoso, é caro isso, mas para quem? A gente tem que individualizar. Os argumentos a favor da gente fazer algum tipo de reabilitação dos pacientes que estão bem. A
A gente sabe que a disfunção erétil associada à depressão e queda da qualidade de vida, a falta de ereção, é evidente que essas alterações do músculo cavernoso pioram ao longo do tempo. Os sinais que a gente tem nos estudos na ciência baixa são claros e são robustos, né, que se você deixar aquele tecido ali sem oxigenação, é o que vai acontecer, a gente sabe. A gente deve se basear, muitas vezes, em decidir algum tipo de tratamento nas evidências científicas ou a gente decide simplesmente por não fazer nada. Existe algo melhor a ser feito? Fazer nada é melhor do que para esses pacientes? A gente está fazendo mal a eles tentando fazer algum tipo de reabilitação? Pacientes gostam de sentir que eles estão fazendo alguma coisa, né? É muito ruim a gente sentir que ele está ruim, está mal, ele não está fazendo absolutamente nada. E só um comentário que, quando você vai olhar para os especialistas em medicina sexual, a maioria vai fazer algum tipo de reabilitação. Na sociedade que trata desse assunto, quando você pergunta, 87% dos médicos envolvidos em medicina sexual faz algum tipo de reabilitação para os seus pacientes depois da prostatectomia radical. Isso é um dado que é importantíssimo, né? Porque muitos pacientes chegam naquele momento, falam que não estão mais interessados na parte sexual, não têm mais interesse, às vezes o escritório está pegando fogo naquele período, ele está mal no relacionamento dele, ele esquece, eu não quero fazer nada, o ano que vem a gente conversa novamente. Lembrar que, uma vez que ele está completamente impotente, ele vai perder meio centímetro a 1,5 centímetros de comprimento peniano a cada 14 meses. Isso é fato, né? Aquela fibrose que a gente estava falando, mesmo que ele decida daqui a 3 anos, 4 anos, isso aqui é um fato que vai acontecer. Ele vai ir perdendo comprimento, e é muito comum os indivíduos que não estão interessados naquele momento, 3 anos depois, a vida dá uma reviravolta, ele tem um novo relacionamento, agora eu me interessei. Isso aqui já está estabelecido. Então, lembrar que, mesmo que naquele momento ele não tenha interesse, lembrar que lá na frente isso aí pode acontecer. O que a gente vai fazer, então? A gente tem os inibidores de sinfosfesterase, que supostamente tem essas prevenções aí de alteração de endotélio, musculatura lisa, o relaxamento da musculatura. Existe um trabalho que sugere que existe neuroregeneração, você fazendo isso de uso crônico. E existe uma oxigenação, ereção independente, que é aquela ereção parcial que você tem com os remédios, a princípio você já está fazendo alguma vascularização ali. As vantagens que é muito fácil, seguro, a eficácia talvez não seja tão clara, não tem tanta evidência, e o custo, de certa forma, é alto, seria desvantagem. Existem estudos, né, para a gente falar que não tem evidência científica alguma. Esse que é o estudo maior, que talvez sugira que o uso de tadalafila diária seja melhor, né, em relação a você recuperar esse paciente do que fazer tadalafila ou sildenafila na demanda. Então, parece que o uso diário tende a ser mais eficaz. Em relação à injeção intracavernosa, isso que na prática a gente tenta fazer, toda vez que você aplica um vasodilatador, de certa forma, o que você está fazendo? Fazendo oxigenação do corpo cavernoso. Uma vez que esse indivíduo tem ereção pela injeção, você está promovendo o alongamento peniano e está preservando também o comprimento do pênis. E a grande vantagem qual é? Ele provoca a ereção no pós-operatório e o indivíduo mantém a vida sexual com penetração, uma vida sexual normal nesse pós-operatório enquanto ele não recupera. São remédios de custo bem baixo. Desvantagens que seria eficácia que ainda não está completamente comprovada, a aderência baixa, que não é tão fácil aprender a fazer isso, exige treinamento, o indivíduo tem que ir lá, treinar, aprender a fazer, errar, voltar de novo, dá um certo trabalho, alguns abandonam. Isso aqui é, mais uma vez, passar rápido, só para a gente mostrar que existem estudos, sim, em relação a você fazer um acompanhamento desse paciente fazendo injeção ou não fazendo nada. Então, existe uma melhora considerável quando você compara os indivíduos que fazem injeção nesse período aos indivíduos que não fazem nada. São outros estudos aqui também da mesma forma, que comprovam a eficácia, só para a gente passar correndo, não. Só para a gente mostrar aqui que existe, sim, alguma evidência científica que isso aí de fato funciona. O que a gente vai fazer, então, já que a gente viu isso tudo aqui? A terapia combinada. O doente que fez prostatectomia radical, que está bem, a gente tem que promover, de certa forma, colocar esses indivíduos para fazer injeção, fazer bomba de vácuo, ele tem que tomar remédio e, principalmente, tem que buscar focar um pouco mais a vida sexual do que antes, né? Evidente que o foco aqui é fundamental, ele tem que pensar mais no sexo do que ele pensava antes da cirurgia, isso aí é fundamental. Quando é que a gente começa? A gente sabe, já falamos isso, que a maioria começa logo na retirada da sonda, imediatamente quando se retira a sonda, e por quanto tempo? A maioria
permanece essa recuperação por 24 meses e alguns acreditam que até 36 meses. Você pode falar que o indivíduo recuperou o que ele recuperava, depende da idade. O indivíduo tem 45 anos, você pode muito bem falar para ele que ele tem 3 anos para recuperar. Quando termina a reabilitação, a gente acabou de falar, tem trabalhos, isso aí não é chutação, existem trabalhos que comprovam isso. E na prática, como é que a gente faz? 2 semanas da cirurgia, o uso de tadalafila diário. Para quê? Ele vai ter a melhor ereção da vida dele naquelas 2 primeiras semanas antes da cirurgia. Após a cirurgia, tadalafila diária durante o mínimo de 12 meses. Um mês após a cirurgia, tadalafila de 5 miligramas, mais o remédio na demanda, a injeção que ele começa 2 vezes na semana. Se ele não se adaptar à injeção, bomba de vácuo. 3 meses após a cirurgia, se ele aderiu à injeção, está conseguindo fazer 1 vez na semana, passa a fazer 2, 3 vezes na semana. Vamos incentivar ele a fazer mais. Se ele não aderiu à injeção, insistir para ele tentar fazer bomba de vácuo. Bomba de vácuo não foi efetiva, a aderência é ruim, vamos tentar convencer ele a fazer injeção, conversar de novo, retreinar ele, ver se ele consegue fazer pelo menos 1 vez na semana. O futuro que a gente tem nesses pacientes é isso, a gente conseguiu alguma droga que tenha proteção endotelial, que a gente tenha conseguido fazer a neuroproteção, a musculatura lisa, a gente proteger o triângulo inteiro aqui, existem algumas propostas aí no futuro próximo para isso. Para a gente concluir, a gente sabe que a preservação da ereção é prevenir, de fato, aqueles danos dos tecidos do corpo cavernoso durante o período da recuperação neural, enquanto o nervo dele recupera. A gente tem que proteger esse tecido. A preservação precoce da ereção, a prostatectomia radical, é importante para preservar essa musculatura lisa e prevenir a fibrose, que, no final das contas, é a fuga venosa que a gente sabe. Os remédios orais, as injeções, o vácuo, qualquer combinação desse parece ser benefício na recuperação pós-radical, porém, a gente necessita, de fato, mais estudos randomizados, controlados, para ter essa certeza. Preservação da ereção deve considerar o interesse do homem, o envolvimento da parceira, para melhorar essa adesão desse tratamento. E a gente tem que permitir, de alguma forma, que esse indivíduo, enquanto ele está se recuperando, ele mantenha a vida sexual no período da recuperação. Isso aí é fundamental. Então, para concluir, a gente tem que, nesses pacientes que vão fazer uma radical, a gente tem que fornecer as expectativas realistas para eles, né? A gente diferenciar quem é cheio de doenças, quem tem mais comorbidade, quem não tem, quem você sabe que vai ter um desfecho melhor. Discutir individualmente custo desses tratamentos, as vantagens e desvantagens, se possível, um apoio psicológico. A gente tem que expor de forma clara que, de fato, a reabilitação tem seus potenciais benefícios e a gente expor para todos os pacientes. Aquela figura que a gente viu ali, a gente não pode olhar um indivíduo que, porventura, tenha mais idade e achar que ele não está interessado na vida sexual. Não é por aí. A gente só consegue isso entrando na intimidade do paciente um pouco e conversando. Muito obrigado. Fico à disposição aí qualquer coisa. 2 perguntas ou 3 comentários. Com relação a uma queixa com uma certa frequência da diminuição do pênis depois da cirurgia. A gente sabe que provavelmente deve haver 1 centímetro, mas os pacientes geralmente exageram nisso. Você sugeriria, ou você faz, alguma medida, eu nunca fiz, previamente à prostatectomia radical, uma medida do pênis, para depois comprovar com o paciente, para não haver uma interpretação subjetiva de que o pênis reduziu, mas não reduziu tanto quanto se fala. E a segunda é a ereção, que também é uma interpretação subjetiva do paciente. Não, eu tenho uma ótima ereção e tudo, de comprovar isso mediante foto da ereção antes da cirurgia. E o terceiro comentário que eu faria é o seguinte, é que se o indivíduo tem uma ereção mais ou menos e ele toma algum remédio e que ele vai ter uma ótima ereção, isso não é pior, porque depois ele vai comparar o que era muito melhor antes com o que ficou pior depois? Então, vou começar pela última, né? Pela última afirmação. A questão de você dar remédio antes, simplesmente ele sentir que o remédio de fato funciona, né? Seria essa a proposta, né? Ele sentir que o remédio de fato funciona, porque às vezes ele tomando depois, ele não vendo o resultado, para que eu estou tomando isso, já que não funciona?
Se ele tomou antes da cirurgia, ele viu a diferença, ele sabe que o remédio, de fato, ele funciona. Basicamente isso. Eu acho que o estímulo tem que ser justamente no sentido contrário, né? Ele sentir que, de fato, o remédio funciona. Ele conhecer que aquilo, de fato, funciona. Em relação à medida, eu acho que é fundamental. Todo mundo vai falar que o pênis diminuiu depois da prostatectomia radical, isso aí é fato, mas certamente diminui muito menos do que ele acha que diminuiu. Por isso que eu acho que a medida é importante. Talvez seja 1 centímetro, mas todos vão falar que diminuiu muito, diminuiu uma barbaridade, geralmente não, é pouca coisa. Por isso que essa medida eu acho importante, fundamental. Mauro, parabéns pela aula. Existe papel para terapia de ondas de choque, a litotripsia de pênis, pós-prostatectomia radical? Se sim, quanto tempo depois deve ser feito? A terapia de ondas de choque ainda está classificada como algo ainda experimental nos guidelines da Sociedade Americana de Urologia, né? A gente carece ainda de protocolos, eu acho que é um tratamento que pode ter um futuro, mas a gente carece ainda de protocolos ainda para ter essa certeza. Isso a gente não tem guideline, não tem definição, não tem protocolo ainda, mas certamente é promissor. No momento a gente ainda não tem. Bravo. Bom, parabéns pela exposição. Eu queria fazer 2 perguntas simples. Uma, Claro. Se você preconiza alguma forma de alongamento espontâneo, alongamento do pênis, como tem sido descrito, por exemplo. Com alongadores? Não, mesmo manual, como tem sido descrito, por exemplo, a correção de Peyronie, com alongamento, com depois uma hiperdistensão da região de Peyronie. E a segunda, qual é basicamente, você falou de fuga venosa, eu queria saber qual que é, sumariamente, a avaliação que você faz dos pacientes com deficiência pós-operatória. Perdão, o último não escutei. A avaliação clínica e de imagem de laboratório, etc., que você faz. Não, ele está perguntando se o indivíduo esticar o pênis, né, existem uns alongadores que são feitos para a doença de Peyronie, no caso, né? Isso aí já tem alguns trabalhos, sabe que isso aí não funciona, não existe nenhum processo que vai melhorar, vai alongar mais o pênis do que a própria ereção acontecendo, né? Então, de certa forma, induzir a ereção de alguma forma, no caso de com injeção intracavernosa, é o melhor método de você conseguir prolongar, né, promover esse alongamento. Agora, alongar manualmente ou com alongadores, existe até uns trabalhos, sabe que não funciona muito. E a questão da avaliação pré-operatória, no caso, né? A avaliação pré-operatória é fundamental para você ter realmente, dizer para o paciente qual o desfecho que ele vai ter, né? É evidente que o indivíduo pode dar até bem, mas 65 anos, já tem 3 estentes, já é diabético, fuma, é evidente que ele não vai evoluir muito bem, diferente do que está ali. Parece o Fabrício, que estava aqui, né, com 60 anos, corre, não fuma, se cuida muito bem, está magro. Evidente que o desfecho é completamente diferente. Então, essa avaliação pré-operatória é muito para você estabelecer uma expectativa mais realista do que ele vai, né, o que ele vai ter no final de 2 anos aí. Mauro, parabéns pela aula, estou aqui à tua esquerda. Tudo bem. Você que se dedica a esse tema, alguma experiência com aquelas membranas com fatores de crescimento para o intraoperatório, como Amniofix? Alguma opinião sobre isso? Não, isso aí a princípio ainda não tem nada disso. Tem muita coisa promissora, né? Eu acho que o grande... A gente vai chegar a um ponto que talvez a gente já está vendo hoje em dia, né? Os pacientes, a robótica evoluindo cada vez mais, pacientes que estão recuperando cada vez mais. Então, isso aqui pode ser um assunto que talvez, daqui a alguns anos, com a evolução da cirurgia, da maneira que está indo, a gente pode até não estar mais discutindo muita coisa disso aqui, né? Acho que a grande evolução vai ser cada vez a cirurgia se aprimorar cada vez mais. Ou, evidentemente, se mudar de tipo de tratamento que não sejam cirúrgicos, né? Mauro, parabéns pela aula, obrigado. muito bem, entendeu? Pequeno comentário, a gente vê na prática que muitos pacientes, eles querem ter, no pós-operatório, uma ereção que não tinham antes. Exatamente. Entendeu? E eles culpam a cirurgia por isso. E outra coisa que a gente observa, eu tenho observado, esses pacientes, em geral, com a recuperação pós-operatória, eles engordam, ficam com a quantidade maior de gordura pública. Com certeza. Isso aí, eles têm muito vinculado também ao tamanho do pênis. Mas o que eu queria te perguntar é a questão do trimix. Você preconiza, a gente sabe que tem um trimix clássico, tem outros que mudam, outros que tem. O que você, na sua experiência, o que você acha melhor em termos de composição do trimix?
Esses medicamentos, como qualquer medicamento, existem receptores ali que sofrem uma saturação, né? Então, o Trimix clássico, que se usa naturalmente, existe um crescimento de dosagem que chegou até certo ponto. Se o doente não responde mais, e ele está fazendo corretamente, é porque, de fato, aquela resposta ali não vai mais acontecer. A gente lembrar, como qualquer medicamento, existem receptores ali que vão se saturar. Então, não é aumentar 4 vezes a concentração, fazer uma seringa desse tamanho, não é por aí, né? A gente sabe que existe uma dose máxima daquela dose clássica ali, que uma vez o doente não responde, o que está acontecendo ali é que ele já tem uma fibrose estabelecida, que ele já não tem mais extensibilidade ali. Ou pode ter uma artéria também que já é incompetente. Já, né? Obrigado, Mauro. Vamos encerrar Obrigado. aqui, a gente continua o próximo.